Começa agora. Aedas no ar. Saudações, ouvintes! Começa agora a nossa prosa semanal sobre a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 joias que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. A edição de hoje começa com uma informação importante sobre o anexo 1.1. A entidade gestora dos projetos de demandas das comunidades está se organizando para iniciar as atividades participativas nos territórios. Foi divulgado no dia 7 de julho um cronograma das atividades previstas até o fim do ano. Nós vamos trazer aqui o cronograma resumido. Você pode conferir mais informações sobre as datas divulgadas pela entidade gestora pelo Instagram @anexo 1.1. Entre os meses de junho e julho, será feita a seleção, contratação e formação de equipe de trabalho da entidade gestora. A primeira atividade participativa será com os familiares de vítimas fatais, com o intuito de iniciar a construção do setor específico dos familiares de vítimas. A previsão dessa atividade será na segunda quinzena deste mês de julho. Nos meses de junho, julho e agosto, serão estruturados os escritórios regionais das 5 regiões. Os municípios de Brumadinho, na R1, e Betim, na R2, deverão abrigar esses escritórios regionais da entidade gestora do anexo 1.1. Entre 27 de julho e 16 de agosto, será dado o início das formações sobre governança com atividades regionais nos territórios. De 30 de agosto a 6 de setembro, serão feitos os encontros para a inauguração dos conselhos e setores regionais. De 20 de setembro a 18 de outubro, estão previstos no cronograma da entidade gestora encontros para a inauguração dos conselhos e setores locais. Entre outubro e dezembro, o cronograma da entidade gestora prevê encontros para a definição dos projetos locais e regionais, em um momento de definir como serão os projetos e as linhas de crédito e microcrédito. E lembrando que as datas e atividades podem sofrer alterações conforme demanda das comunidades. Você está ouvindo Aedas no ar. Você já ouviu falar em ATIs, CANF, Comitê de Comprometentes, FGV, Caritas? E sabe qual é o papel de cada um deles na reparação? Então fica com a gente para conhecer mais desses e outros atores que fazem parte do dia a dia das comunidades atingidas. Nesta edição, vamos reprisar o Aedas no Ar 160, que trata sobre os diferentes atores que estão no processo da reparação e trazendo mais detalhes sobre a função de cada um deles. No processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, atuam várias instituições, entidades, empresas e grupos. Hoje nós vamos trazer informações sobre o papel desses tantos nomes e siglas que já fazem parte da vida das pessoas atingidas. E para nos ajudar a explicar a função dos diferentes atores da reparação, estamos aqui com a Gabriela Soares, que faz parte da equipe da AEDAS de Estratégias Jurídicas da Reparação. Olá, Gabriela, bem-vinda. Olá, Lucas. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui. Para começar, por que são tantas organizações, instituições, empresas e pessoas envolvidas? Então, Lucas, é porque é um processo complexo da apuração de um dos maiores desastres ambientais do mundo, que causou danos em diversos municípios por toda a bacia
do rio Paraopeba. Esses danos atingiram diferentes esferas, como, por exemplo, socioeconômica, ambiental e etc. Alguns desses atores atuam para que o processo ocorra com a participação dos atingidos e de forma transparente. Ô, Gabriela, vamos falar um pouco sobre esses diferentes atores. Primeiro, o mais conhecido pelos nossos ouvintes, que são as próprias pessoas atingidas. Quem são elas? São todas as pessoas que sofreram danos e tiveram seus direitos violados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale. A partir de mobilizações, as pessoas atingidas das 5 regiões da Bacia do Paraopeba, em sua diversidade, lutam para alcançar a reparação integral pelas perdas e danos sofridos. Vale a pena destacar as comissões de atingidos e atingidas das regiões 1 e 2, que são espaços participativos reconhecidos como instância pelas instituições de justiça. Nesses espaços, são discutidas pautas coletivas e decididos diferentes encaminhamentos a partir de cada questão, com o apoio técnico da AEDAS. As pessoas atingidas estão do lado oposto no processo judicial da Vale, que é considerada responsável pelos danos causados pelo rompimento e é obrigada judicialmente a repará-los. A Vale é requerida nos processos cíveis que acompanhamos. Gabriela, e as pessoas atingidas caminham ao lado das assessorias técnicas independentes, as ATIs. Como as ATIs atuam? Então, no caso do Paraopeba, as assessorias técnicas que atuam são a AEDAS, nas regiões 1 e 2, o NACAB, na região 3, e o Instituto Guaicuí, nas regiões 4 e 5. As ATIs são entidades escolhidas pelas comunidades atingidas e têm a função de garantir que as pessoas tenham acesso à participação informada no processo de reparação integral, de forma independente da empresa causadora dos danos, no caso a Vale. As ATIs também atuam como assistentes técnicos das instituições de justiça, realizando pesquisas e análises para levantamento de danos e reconhecimento das populações atingidas. As 3 ATIs no Paraopeba, AEDAS, Guaicuí e NACAB, atuam de forma coordenada a partir de um outro ator da reparação, que é a coordenação e acompanhamento metodológico e finalístico, certo? Certo. A CANF, como nós chamamos essa coordenação, é atualmente executada pelo Instituto de Desenvolvimento em Gestão, Pesquisa, Aperfeiçoamento Contínuo e Controle. Sua função é de acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução dos planos de trabalho das ATIs. A CANF promove a coordenação e o alinhamento técnico, metodológico e financeiro entre essas entidades. Outros atores fundamentais no processo são aqueles que julgam. Quais seriam os principais? Bom, existem o juiz e os desembargadores que decidem as questões judiciais do processo. No juízo de primeira instância, o processo é julgado por um único juiz, no caso, o Dr. Murilo. Já no juízo de segunda instância, os processos são julgados por um colegiado de juízes, que são os desembargadores, como, por exemplo, o desembargador Leite Praça. Dentro do processo de reparação, é comum que o juiz de primeira instância tome uma decisão e a Vale discorde e recorra às instâncias superiores. Nesses casos, a questão passa a ser debatida pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em outras situações, os desembargadores também revisam as próprias decisões, como no caso do julgamento do recurso de embargos de declaração. Tem outro ator importante para mencionar, que é o Comitê Técnico-Científico do Projeto Brumadinho da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Ele atua como perícia técnica do juízo, ou seja, é responsável por auxiliar a tomada de decisão do juízo por meio de pesquisas que permitam identificar e avaliar os impactos decorrentes do rompimento. Estamos apresentando AEDAS no ar.
Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Estamos de volta. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Você que gosta de ouvir o nosso programa semanalmente, também pode acompanhar as atualizações sobre o andamento da reparação pelo nosso site, o aedasmg.org, e também, é claro, todos os dias nas nossas redes sociais, pelo @aedasmg. No programa de hoje, estamos falando sobre os diferentes atores que estão no processo da reparação e trazendo mais detalhes sobre a função de cada um deles. No primeiro bloco, a Gabriela Soares, da equipe de estratégias jurídicas da reparação da Aedas, falou sobre as pessoas atingidas, as assessorias técnicas independentes que atuam na bacia do Paraopeba e a CANF, a coordenação e acompanhamento metodológico e finalístico. Além disso, também falamos sobre os juízes e os desembargadores, que são os principais atores que julgam o caso. Agora, nós vamos chamar o repórter Douglas Kissen com informações sobre outros atores da reparação. Olá, Douglas. Olá, Lucas. Olá para todos que estão acompanhando o nosso programa. Vamos falar sobre as prefeituras que também têm responsabilidades no processo de reparação. De que forma as prefeituras estão atuando, Douglas? Olha, Lucas, no anexo 1.3, 1.4, a obrigação de fazer e de pagar era destinada à Vale, empresa poluidora pagadora. Porém, houve uma alteração no modo de fazer alguns projetos. Com isso, as prefeituras dos municípios atingidos passaram a ter a responsabilidade de executar alguns desses projetos. Foram destinados 2,5 bilhões para o anexo 1.3. Esse anexo é voltado para os municípios reconhecidos como atingidos, exceto Brumadinho, que tem o seu próprio anexo. No anexo 1.3, são 175 iniciativas definidas pelos comprometentes para a bacia do Paraopeba, sendo que 132 já foram iniciadas, estando 121 em execução e 11 já concluídas. Das 121 iniciativas em execução, há 62 que estão sendo executadas pelas prefeituras municipais, mas a Vale segue com a obrigação de pagar. Nesses casos, a Vale deposita o valor equivalente ao custo de implementação da obrigação pendente em uma conta criada pela prefeitura. E no anexo 1.4, anexo específico para o município de Brumadinho, Douglas? Para Brumadinho são R$1,5 bilhão e foram selecionadas pelos comprometentes 45 iniciativas. Destas, 28 foram iniciadas, 26 estão em execução e 2 foram concluídas. Das 26 iniciativas em execução, 8 estão sendo executadas pela Prefeitura de Brumadinho, mas a obrigação de pagar segue da Vale. Ei, Douglas, e é importante lembrar que em ambos os casos, tanto para Brumadinho quanto para os demais municípios da bacia do Paraopeba, é obrigatório o uso do selo Reparação Brumadinho. Esse selo é uma identidade visual para aplicação em placas, adesivos, banners e outros materiais de comunicação. Ele foi elaborado pelos comprometentes para identificar as obras e equipamentos entregues aos municípios através de recursos dos anexos 1.3 e 1.4 do acordo. Isso, Lucas, o monitoramento de todas essas iniciativas pode ser acompanhado pelas pessoas atingidas no portal da Fundação Getúlio Vargas, que é responsável pela auditoria dos anexos 1.3 e 1.4. O site é www.18.fgv.br/Projeto Rio Paraopeba. Douglas, e além das prefeituras, temos também outro ator relevante do poder público, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Bem lembrado, Lucas, a Assembleia Legislativa atua na fiscalização e na criação de leis estaduais. Alguns deputados e deputadas eleitos pela população mineira
tem ações importantes em relação à reparação. Os parlamentares já fizeram diversas atividades, incluindo audiências públicas, para falar do Acordo de Saúde da População Atingida, do PTR, o Programa de Transferência de Renda, e de outros aspectos relacionados aos danos socioambientais e econômicos, pressionando os órgãos competentes por respostas. Além disso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a criação da PEAB, que institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens. Essa lei é fruto da luta dos atingidos e é fundamental para alcançar a reparação integral dos danos. Bom, Douglas, obrigado por trazer mais informações para o nosso programa. Seguimos falando sobre esse assunto, mas agora de volta com a nossa entrevistada, a Gabriela Soares. Ei, Gabriela, outro ator do processo de reparação muito conhecido pelas pessoas atingidas é o Comitê de Comprometentes. Quem forma esse comitê e como ele atua? Então, Lucas, o Comitê de Comprometentes é formado pelas instituições que participam do processo de reparação como representantes da população atingida e que assinaram o acordo de reparação com a Vale em 2021. São eles, Governo de Minas Gerais e as instituições de justiça, que são Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Federal. O colegiado de instituições comprometentes constitui a instância de aprovação, validação e de decisão dos assuntos relativos à execução das medidas do Acordo Judicial de reparação. É importante reforçar que o governo de Minas Gerais é representado pelo Comitê Gestor Pro Brumadinho, que deve coordenar, sistematizar e supervisionar as medidas estabelecidas pelo acordo. Esse comitê gestor é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e articula diferentes órgãos do Estado que atuam na reparação. Já o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual são as instituições de justiça que representam as pessoas atingidas nos processos judiciais para a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento. E, para finalizar, sabemos que há várias outras instituições e entidades que também estão no território atingido, exercendo diferentes papéis para além desses que mencionamos ao longo do programa. Você poderia destacar algumas? Sim, claro. Há diversos atores nesse sentido. Vamos trazer os principais. Temos a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que foi escolhida pelas instituições de justiça para ser a gestora do Programa de Transferência de Renda, PTR. A FGV é a responsável pela gestão dos recursos, análise de cadastros e operacionalização do pagamento para as pessoas atingidas. Ela também foi escolhida para ser a auditora externa independente dos projetos voltados à reparação socioeconômica dos anexos 1.3 e 1.4. Temos a Caritas, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, ANAB, e o Instituto E-Dinheiro Brasil, que juntos formam a entidade gestora do anexo 1.1, Projeto de Demandas das Comunidades. Também escolhidas pelas instituições de justiça, gerenciam os recursos desse anexo. Nós conversamos com a Gabriela Soares, da equipe de estratégias jurídicas da reparação da AEDAS. Gabriela, muito obrigado pelas informações e esperamos te ver de novo aqui no AEDAS no Ar. Obrigado também a você que ouviu o AEDAS no Ar desta semana. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar a AEDAS também nas redes sociais, pelo @AEDASMG e pelo nosso site, o aedasmg.org. Um abraço e até a próxima semana. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação.
honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo, Júlia Roden e Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Andrade e Lucas Jerônimo. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.